será que Dom Casmurro, famosa obra de Machado de Assis, se resume ao traiu ou não? E qual que é a relação entre o bardo, William Shakespeare, e o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis? Olha, são muitas. Eu acho que a gente vai precisar tirar algumas coisas da nossa estante para pensar sobre isso. Bem, seguidores da Santa Corja, cá estamos nós para mais um instante. Esse quadro do canal da Santa Corja que pensamos a dramaturgia em diálogo com o mundo. E se você ainda não segue a gente, aproveita agora para já curtir de uma vez, seguir a gente aqui no YouTube e ainda ativar o sininho, porque vai vir um monte de coisas novas para quem gosta de teatro e também de literatura. E hoje nós vamos falar de dois escritores muito importantes para o panteão literário e vamos falar de uma obra de Machado de Assis que não é teatro, que é romance. Apesar do Machado escrever também teatro, fica aí a informação. Mas o motivo é o seguinte, porque a Santa Corja fez a sua versão de Dom Casmurro, uma versão em que a Capitu conta o seu lado da história, e ainda por cima, uma Capitu negra. E como fez há pouco tempo, 3 anos da estreia desse espetáculo, que foi o espetáculo que me fez entrar na companhia, achei justo falar do tema. Bem, dadas as razões, vamos à nossa reflexão. O crítico literário Harold Bloom considerava Shakespeare um deus em vida. Isso porque, para o crítico, uma bagagem literária baseada em Shakespeare e na Bíblia já era o suficiente. Primeiro, a gente desconfia um pouco desse ufanismo. O Harold Bloom é falante do inglês, então é muito mais fácil ele levar nesse posto um autor da sua língua, né? Mas, por outro lado, não é para menos o status de Shakespeare. Das obras que chegam ao nosso tempo, as tragédias de Shakespeare vão mostrar esses sujeitos superiores que a tragédia representa como seres humanos, falíveis, como chamamos no teatro de personagens verticais, que são o contrário dos personagens horizontais, que é aquele que você consegue visualizar no horizonte. O personagem vertical tem uma parte aparente, mas grande parte dele está submerso, como num iceberg. Então, nesse ponto, a gente já começa a comparar com o narrador do Machado de Assis. A gente discute até hoje a visão do Bentinho sobre a sua própria vida. Quer exemplo melhor de personagem vertical? Mas vamos com calma. A primeira comparação entre obras de Shakespeare e Machado de Assis é justamente Dom Casmurro e Otelo, tanto pela sugestão da traição, que na obra de Shakespeare faz o protagonista matar Desdémona, quanto também pelas múltiplas faces do personagem que causa essa sugestão. Se em Shakespeare a sugestão vem do antagonista Iago, em Dom Casmurro a sugestão vem inicialmente do agregado, o José Dias, mas depois do próprio Bentinho, que tem o Iago dentro de si. Olha o nome, Bento Santiago, santo mais Iago. Capitu então, olha com que parece, presta atenção. Essa ideia da dúvida dentro de si, do santo Iago, tem tudo a ver com a obra de Machado de Assis. Em Dom Casmurro ele expressa isso muito bem com a teoria de que o mundo é uma ópera. Deus é o poeta. A música é de Satanás. Jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rayael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião, que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo teria se passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera no qual abriria mão por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais do que os outros e acaso para reconciliar-se com o céu. Compôs a partitura e, logo que acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Satanás suplicou ainda ser melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira com todas as partes primárias e comprimárias, couros e bailarinos. Esta peça concluiu o velho tenor. Durará enquanto durar o teatro, não podendo se calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos,
porque a regra da divisão é aquilo da Escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. E essa dúvida, esses ciúmes que são pintados de realidade, mas que podem muito bem ser coisa da cabeça do personagem, aproxima Dom Casmurro de uma outra obra de Shakespeare, Hamlet. Hamlet afirma estar se vingando do tio em nome do pai, mas o pai é um fantasma. E mesmo em nome do pai, seria uma coisa curiosa porque os dois têm o mesmo nome. Então, é em nome do pai mesmo? Hamlet e Bentinho também se aproximam da forma como opera o desejo dos dois, que são opostos. Enquanto em Hamlet, a pessoa que ele ama passa a ser amada depois que ele não pode mais tê-la, Ofélia, e ela morre, Bentinho passa a não desejar mais Capitu quando consegue o casamento. E essa fixação pelo casamento ainda lembra a gente de outro personagem, Macbeth. Pode parecer estranho, porque em Macbeth a sugestão tem a ver com destino e coisa e tal, mas as duas sugestões acontecem de forma externa. Em Macbeth, através da sugestão das bruxas, e no caso de Bentinho, através da sugestão de José Dias. Como que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava consigo as saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse de veras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não estabelecemos logo a antiga intimidade, mas essa voltou pouco a pouco. E no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mucetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram também mais lindos do que os meus. Então, Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia. Tanto mais de espantar quanto eu tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia, chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, eu dizia que não. Ouvia-lhe contar que sonhara comigo. E eram aventuras extraordinárias, que subimos o Corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-lhes pelos nomes, a fim de os dar outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos, andávamos unidinhos. Ou os que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade. E muitas vezes não passavam de uma simples repetição do dia. Alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia notou a diferença dizendo que os dela eram muito mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que era como uma pessoa que sonhava. Fez-se cor de pitanga. A leitura muda com o enfoque. A forma como o Bentinho recebia os elogios de Capitu, como enfocava ela, como lia ela como uma amiga, era uma coisa. Quando ele passou a pensar Capitu como uma possível namorada, aí ele recebeu o elogio de outra forma. Bentinho seria um primeiro emocionado, né? Gente, acontece. E as semelhanças com Macbeth vão além. No livro Dom Casmurro, no final, tem todo um questionamento se o Bentinho estaria sofrendo um castigo por não ter seguido o destino que era reservado para ele, a vida de padre. E aí que a gente entra no centro da discussão mais famosa sobre Dom Casmurro e sobre a nossa reflexão também. A traição já estava dentro de Bentinho. Ele sentia que havia traído o destino dele quando não seguiu a vida de padre, e a Capitu tinha participado dessa traição. Mas vamos pensar melhor um pouco essa questão falando dele, o primeiro talarico da nossa literatura brasileira, o Escobar. Tem se levantado muitas leituras sobre uma possível relação homoerótica entre Bentinho e Escobar, mas muito cuidado. Isso não quer dizer que eles tiveram alguma coisa, alguma relação, porque isso o livro não nos dá. Bentinho não desejava ter Escobar, Bentinho desejava ser Escobar. Escobar era o seu extremo oposto, isso mexia com a sua masculinidade, com o seu desejo, com o seu o que mais? Fraqueza, muito bem.
Fechou, bimestre. E aí nós podemos fazer uma relação de novo com Otelo. A insinuação de que Desdémona tinha traído Otelo com Cássio vem da insegurança de Otelo, que Otelo acreditava por ser mouro, por ser preto e não ter vindo de uma classe nobre. A sociedade fez Otelo acreditar que ele não era merecedor do que tinha. E Iago fez ele ter essa certeza, mexendo com suas fraquezas. Então, se Bentinho já enxergava Capitu como oblíqua, dissimulada e que tinha participado com ele da traição dele com seu próprio destino, seria muito fácil para ele imaginar que ela tivesse o traído com Escobar, o homem que ele desejava ser. Os personagens de Machado, sobretudo Bentinho, tem muito a ver com os personagens trágicos de Shakespeare, que mesmo poderosos, são humanos, falhos, passíveis de sugestão e inconstantes com o próprio desejo. Como todos nós, né? Mentira, eu não sou assim. Mentira, eu sou assim sim. A gente tem o Iago dentro da gente, não tem jeito. E sobre a grande pergunta de R$1 milhão, Capitu traiu ou não traiu? Acho que ficou claro que não é muito sobre isso a história, mas sim sobre a psique de um dos personagens mais ricos da literatura, que é rico justamente por suas falhas e por sua multiplicidade. Mas sendo mais direto, na mente de Bentinho, na sua narração cheia de subjetividade, sim, ela é condenada como adúltera. Mas fora da subjetividade dele, o que vocês acham? O clássico é assim, não para de falar com a gente. Além das obras de Machado e de Shakespeare, fica a dica das versões do Akira Kurosawa, as versões japonesas das tragédias de Shakespeare. Han, que é a versão de Rei Lear, e Trono Manchado de Sangue, que é a versão de Macbeth. Pois é, os japoneses fizeram filmes sobre Shakespeare melhor do que os ingleses. Fica também a dica do filme Ruby Sparks, que trata bem desses amores que funcionam mais na nossa mente do que na realidade. Até a próxima estante!